petite chérie ne veut pas ce soir parce qu'elle est réglée. É um terreno que nós temos literalmente as 4 fachadas. São 3 ruas, né, contornando, e a outra lateral ainda é uma praça pública no futuro, que é um espaço público destinado a uma praça. Então nós tínhamos que trabalhar bem esses 4 elementos. Tous les mâles le savent, ils connaissent le chemin et ils ont la clé. Que apesar de ser um terreno plano, fácil de lidar, nesse sentido, né, uma insolação muito boa, né, nós tínhamos como condicionante algumas árvores dentro do terreno, né, algumas mais significativas, outras menos significativas. E a principal condicionante foi a árvore que nós temos aí, que é essa figueira, bastante frondosa já, né, então numa posição que nos permitiu fazer uma arquitetura, digamos assim, que envolvesse e ao mesmo tempo integrasse com o interior da arquitetura. Je suis gentille, je suis des règles, je suis méchante, je prends des racles comme on vous. A edificação é da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, que envolve 22 municípios da região, né? Então aqui se reúnem conselheiros, administradores, executivos e próprios prefeitos, né, se reúnem nesse local. O primeiro lançamento da ideia já surgiu de integrarmos ela com a parte interna, com o hall de entrada. Como o hall de entrada tinha que ser, digamos assim, uma arquitetura com bastante espaço físico por causa dos eventos que ocorrem nessa entidade, né? Então conseguimos fazer esse resultado integrando bem pelo meio da arquitetura mesmo, mantendo essa árvore, fazendo dela um jardim. As pedras existentes no terreno foram aproveitadas e relocadas para integrar o jardim, que também teve projeto assinado pelo arquiteto Paulo Gobi. Voltado para o sol da manhã, a gente priorizou, digamos assim, a maior quantidade de aberturas e os panos maiores de vidro. Já para o lado oeste, a gente já até utilizou painéis refletivos, painéis que se movimentam, que conforme a intensidade do calor pudesse ser regulados e com isso reduzir a intensidade de claridade e calor que adentra esse espaço. Na fachada da frente, um ripado de alumínio disfarça os banheiros públicos. O desenho arquitetônico explora as formas, como neste volume que se destaca na parede em curva. Paulo, qual foi o partido para os materiais? Nós partimos inicialmente da cor, na verdade, porque a logomarca ela se apresenta com uma cor marrom bem forte. Então, a partir dessa cor é que a gente buscou os materiais também. E trabalhamos um pouco com as pastilhas, daí que nos fornecia uma cor bastante parecida com essa logomarca, dessa cor marrom bem forte, né? E essa foi a grande referência. E a partir daí, como a arquitetura se apresenta em forma de alguns arcos, alguns elementos mais destacados, esses elementos foram tratados com a pastilha. E os demais foram tratados com o reboco, né, normal. Em algumas paredes nós utilizamos os produtos de projeção, aqueles que são projetados, né, que são resinas projetadas na parede, para dar um contraste, né, de texturas, na verdade. E os painéis de vidro, na verdade, parte da construção ainda se apresenta em forma de janelas na parte dos escritórios e uma parte mais em panos de vidro. A arquitetura valorizou a iluminação natural por meio da transparência do vidro, e em alguns pontos o refletivo em função do calor. A demanda da associação ela nos pedia um setor de escritórios mais fechado, mais restrito, né? E uma parte um pouco mais pública. Então essa parte mais pública ela foi jogada toda para o térreo, na verdade, né? Ali tem biblioteca, mesmo que tenha um almoxarifado deles na parte inferior, mas tem a parte pública da biblioteca e tem salas de treinamento, auditório, né? Banheiros públicos, recepção, então isso tudo ficou no térreo. E essa integração com essa parte superior foi criado esse grande mezanino aqui, né, na realidade, para formar um átrio
né, de valorização desse espaço, valorizar a escada, valorizar esse painel de vidro que integra com aquela árvore externa que foi comentado anteriormente. E numa das alas superiores aí ficou uma parte mais administrativa e gerencial e a outra ficou mais técnica mesmo. A decisão por uma planta livre partiu da própria dinâmica da associação. Por isso, o projeto de interiores prioriza a flexibilidade e a separação dos ambientes se deu por divisórias. A alvenaria se apresenta basicamente nos banheiros e elevador. Hoje está dividido para o uso atual, mas a gente não sabe o que vem com os anos vindouros, né? Então, foi trabalhado tudo com divisórias, né? E os móveis daí são móveis aqui da própria região, da J. Zilioto, para facilitar essa mobilidade, né? Móveis de escritório mesmo, né? Tivemos que adquirir tudo novo, porque na verdade não se tinha nada para utilizar. Basicamente é isso, né? Na distribuição. Os tetos que a gente trabalhou com tetos mais acústicos, mas ao mesmo tempo não deixou de trabalhar um pouquinho com gesso, para poder fazer uma iluminação diferenciada. Mas a gente sempre visa valorizar os recantos, valorizar a arquitetura, destacar algumas paredes, né? Como é um espaço bastante grande, uma grande variedade de plantas, como nós tiramos algumas árvores, nós repomos na face oeste da arquitetura árvores que estão em crescimento, né? Irão ajudar a proteger desse sol da tarde, que estão no lado oeste. Então são aspectos bem interessantes. E num canto frontal ao terreno que permaneceram as árvores, é um outro tipo de vegetação, porque dele é bem sombrio, mais úmido, então, e está bem interessante, né? Porque o jardim cresceu, valorizou não só a arquitetura, mas o próprio espaço externo.